Nas viaxes nunca podes asegurar que non volverás a un lugar, por moi afastado que estea. Ocorreme moitas veces, pero nunca coa intensidade da historia que lles vou contar. Dos percorridos por África tomei nota en Cabo Verde da vaga información da traxedia dun barco galego do século XIX que tiña por nome Guadalupe IV, que saíra da Coruña con destino a Bos Aires, pero afundira fronte ás costas caboverdianas nunha zona moi perigosa. Dicíase por Cabo Verde que entre os sobreviventes daquel naufraxio había un meniño que co tempo foi o grande Eugenio Tavares, o mellor poeta caboverdiano, dignificador da lingua crioula, escritor e político de altura, defensor dos dereitos nativos. En suma, un pai da patria. Era a lenda do neno branco rescatado das augas. En por sí era un asunto que pagaba a pena investigar, pero quedaba por revelar a outra grande incógnita. Que veracidade tiña a lenda aquela de que un dos rescatados fora un cativo que co tempo se chamou Eugenio Tavares? E máis aínda, quen foi realmente Eugenio Tavares? Fora un gran poeta e xornalista que publicou moitísimo en diarios e revistas. Os orixinais apenas existen, pero hubo escolmas de artigos interesantes como esta Viaxes, tormentas, cartas e postais. Un día topamos un texto clave, dedicado a súa nai adoptiva e titulado Crónicas Tristes. Recontava-se a morte de minha mãe e descrevia-se a terrível tempestade. A mãe inspirando como sonhos fixos no filho recém-nascido. Foi assim que eu soube, mãe, que não era teu filho. E hoje, mãe, posta na sombra augusta dos teus 90 anos, ainda lamentas, como então, a sorte do órfão que salvaste do naufrágio de uma família estranha. Que quería isto dicir? Semellaba que o propio Tavares recoñecía a súa orixe na catástrofe. A versión oficial di que Eugenio de Paula Tavares naceu en Illa Brava un 18 de outubro de 1867, que foi fillo de Eugenia Ruiz Nosolini, de orixe española, e de Francisco de Paula Tavares, portugués de Santarém. Aportan unha partida de bautismo, pero nunca un certificado de nacemento. Tamén aseguran que a nai natural morreu no parto e o pai morreu en Guinea. Por último, que foi adoptado por unha ilustre familia bravense. Entre a data do naufraxio da Guadalupe IV e a partida de bautismo median case 2 anos. Esta data de nacemento de Eugenio Tavares é recoñecida polo goberno de Cabo Verde, que celebra cada 18 de outubro nada menos que o Día Nacional da Cultura Caboverdiana. Eugenio Tavares apenas tivo descendencia. Seica non tivo fillos, polo menos recoñecidos, pero si parentes como Eugenio da Sena Tavares, disque sobriño neto. El mesmo non desbotaba a existencia daquela lenda e recoñeceu que algo diso ficou no saber popular. Nós formos aos registros de Eugenio Tavares, encontramos o apelido Ruiz. A mãe de Eugenio Tavares chamava-se Eugénia Ruiz Nosolini Barbosa, em solteira. E depois Tavares, por casamento com o pai de Eugenio Tavares. Ora, esse apelido de Nosolini e de Ruiz envolve uma mitologia, envolve um mito, envolve algo que era já de sobrenatural. Ora, da existência do Guadalupe à ligação com a família Ruiz, há uma autêntica tradição que não se sabe quando acaba a realidade e começa o romance. A verdade é que o meu interese por saber se Eugenio Tavares tiña sangue galego ia cada vez máis paralelo á súa propia figura, emblema daquelas illas que visitara non moito tempo atrás e das que levara o recordo dun certo sentimentalismo atlántico. Ele na Brava já podia sonhar. Sonhar com o quê? Com a defesa do povo de Cabo Verde. Ele sonhou que o povo de Cabo Verde tinha uma identidade, tinha de ser respeitado e vamos
avançar nessa fase. Estaba claro, había que volver a Cabo Verde. Envolto xa daquel ambiente, contaxiándome dun devalar máis pausado e, certamente, padecendo as súas ardentes calores, en praia fun sabendo máis da vida e a obra de Eugenio Tavares. Na librería da Biblioteca Nacional hai ben pouco sobre este autor, nada máis ca unha triloxía de escritos xornalísticos. En cambio, no Arquivo Histórico Nacional custódianse orixinais. Así puiden atopar manuscritos dos poemas Esperanza de 1890 e O Amor de 1918. Tamén vin algunhas letras de Mornas, entre elas a de Forza di Crecheu, e prosa crítica contra os abusos do Estado portugués e fronte á sangría da emigración. En Gaose hai máis caboverdianos vivindo fora do país que dentro del. Pero tiven a sorte de coñecer o profesor Brito Semedo, quen fixo unha primeira radiografía do noso personaxe. Eugenio Tavares é essencialmente conhecido como um grande trovador, que é, posso dizer, o pai da morna, da brava. Mas era muito mais do que isso. Eu prefiro destacar o aspecto mais, vamos dizer assim, sério. Um grande jornalista, considerado por um dos pares, Pedro Cardoso, como o maior jornalista cabo-verdiano. Non puiden facer menos que preguntarlle tamén polas orixes de Eugenio Tavares, e foi a primeira pista de que tal vez estaba no camiño certo para unha futura investigación. Eu tenho informações sobre isso, eu quero crer que pode ter o fundamento de verdade, essa de que ele teria sido espanhol e o barco Guadalupe chegou, houve naufrágio e perdeu os pais, ele foi adotado. Apesar de haver registro dizendo que o pai é de Santarém. Mas a própria tez, as feições dele, que eram essencialmente europeus. Não é que em Cabo Verde não sejamos assim, ou não tenhamos gente com essas características. Mas eu prefiro ter essa ideia muito mais romântica, de não saber com certeza qual é a origem, e dá para fazer essa especulação toda. Como um grande poeta, ter assim, um nascimento que fica também muito romântico, romantizado, com um grande romântico dele. Eu acho muito bonito isso. Por isso eu prefiro acreditar. Mas a própria Galiza podia estar interessada em confirmar isso, não? No día seguinte coñecín os directores da revista Artiletra, Larisa Rodríguez e Valdemar Badiño, que lle dedicaron un número especial a Eugenio Tavares. Nel analizaron todas as vertentes do escritor, desde a súa calidade poética, o seu labor a prol do crioulo daquela chamada despectivamente lingua de pretos, o seu valor como compositor de mornas e melodías populares, o seu permanente carácter namoradeiro e o seu republicanismo masón e políticamente activo contra dos abusos sociais, unha toma de conciencia que adquiriu nos Estados Unidos. Como sucedeu co profesor Semedo, Larisa coñecía así a existencia da lenda. Empezaba a ser unha constante sen que exista unha verificación envolta no propio mito literario. Ele nasceu no mar, porque foi de um casal que viajava de Espanha, um casal espanhol, e mesmo além da lenda, tem já documentos que provam que ele foi de ascendência espanhola. Quando algo divino, como por exemplo um menino encantado que conseguiu sobreviver, que saiu do mar, já não está ao alcance do homem. E muitas vezes o homem procura isso para conseguir criar, para conseguir viver e para conseguir talvez justificar essas grandes capacidades que o Eugenio Tavares tinha. Antes de deixar a capital caboverdiana, deume tempo para indagar algo máis canto o misterio do naufraxio da Guadalupe. Cabo Verde é todo un xacemento submarino. Como o país non ten suficientes recursos, hai unha serie de empresas que rescatan os tesouros mariños, algúns dos cales son posados e outros cedidos ao Estado. Unha destas empresas é Arqueonautas. Parte do seu material de traballo foi registrado por Emanuel de Oliveira no libro Polas rotas dos naufraxios, no que se cita a Guadalupe. No Museo de Arqueoloxía expóñense achados de diverso tipo e algunhas pezas de máis valor como moedas de ouro.
Estas que se gardan nesta vitrina pertenceron a Guadalupe. Con certeza eran aforros de migrantes galegos.